Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler o versículo 9, depois no capítulo 22, versículos de 1 a 5. Apocalipse, o livro da revelação, o livro que é a revelação de Deus a João. O João do Apocalipse na ilha de Patmos, falando sobre o futuro e de forma enigmática, usando símbolos, usando enigmas. E este livro, com ele se fecha o cânon sagrado. Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, versículo 9, diz: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Agora o capítulo 22, versículos de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero nessa noite falar sobre a Nova Jerusalém. Eu quero nesta noite falar sobre como será a igreja no céu. Há 2 alegorias, há 2 comparações feitas no Novo Testamento para com a igreja. Uma delas é a noiva do Cordeiro. A noiva é aquela que espera, aguarda ansiosamente pelo casamento, pelo dia em que estará para sempre com o seu noivo, Cristo. A segunda comparação é da grande cidade, da Nova Jerusalém. Costuma-se dizer por aí que não existe igreja perfeita. Você concorda? Concorda com essa afirmação? Não existe igreja perfeita. Eu completaria ou ajustaria essa afirmação da seguinte forma: a resposta é: ainda não. Existe igreja perfeita, mas ainda não. Aqui na face da terra, ainda não. Lá no céu, a igreja que aqui é imperfeita, quando estiver arrebatada, será perfeita. Então, existe igreja perfeita, mas ela ainda não está perfeita. Ainda não é. É pela fé, porque estaremos no céu. Aqui, nesta vida, a igreja é marcada por imperfeições, por mazelas, mas quando soarem as trombetas angelicais, quando nós entrarmos pelos portais eternos, a partir daquele momento, a igreja será perfeita. A partir daquele momento, faremos parte não mais da igreja militante, mas da igreja triunfante. Aleluia! A igreja que pela eternidade estará glorificada junto com o Pai, com o Filho. Rousseau Shedd diz que tanto a noiva como a cidade santa são figuras para representar a igreja perfeita. E esse texto que nós lemos, fique com a Bíblia aberta, não a feche, tem aqui algumas características desta igreja no céu. Esta igreja que nós fazemos parte dela aqui, enquanto imperfeita, e que faremos parte no céu da igreja perfeita. Isso é para que você anime o seu coração com a caminhada da igreja, porque um dia a igreja será perfeitamente perfeita. Pois bem, a primeira característica é que a igreja do céu, a igreja no céu, reflete a glória de Deus. Veja comigo o versículo 11, capítulo 21, versículo 11. A qual tem a glória de Deus, falando da cidade, a Nova Jerusalém, falando da igreja do Senhor, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina.
Quando João tentou descrever a glória da Nova Jerusalém, quando João tentou descrever a glória da igreja no céu, ele não conseguiu porque não tinha palavras. Aliás, não existem palavras no nosso vocabulário aqui terreno que descrevam as coisas dos céus. Não existem palavras aqui na nossa linguagem dos homens corruptíveis que descrevam o que há no céu, que é incorruptível. Não há palavras no nosso idioma que condensem satisfatoriamente a grandeza do céu. Descrever a glória de Deus, buscando palavras aqui na terra, eu diria quase impossível. É como tentar descrever o canto do Uirapuru para um surdo, profundamente surdo, que nunca ouviu um som na sua vida. É como tentar descrever as cores do arco-íris e a sua beleza a um cego de nascença. É tarefa difícil demais, quase impossível, como tentar descrever as funções da última versão do Windows a um índio lá no interior da selva amazônica que nunca teve contato com a civilização. Assim sendo, o único recurso que restou a João na visão para tentar transcrever o Apocalipse para nós é usar de comparações, é dizer é como que, ou é parecido com, é como se fosse. E aí ele vai tentando explicar, e aqui ele está tentando explicar a glória de Deus, dizendo é como uma pedra preciosa, é como jaspe cristalina. Uma das tarefas da igreja aqui na terra é transmitir e refletir a glória de Deus. Mas aqui na terra nós não conseguimos fazer isso na sua integralidade. Nós não conseguimos, porque cada ato da igreja aqui, ou cada ato da vida de um cristão é para transmitir a glória de Deus. Por exemplo, quando um cristão está constituindo o lar, está casando, ele está desta forma transmitindo a unidade da Trindade, a unidade do céu aqui na terra, através do construir a sua família, o seu lar. Isso é transmitir a glória de Deus. Quando você, irmão e irmã, a partir de amanhã estará negociando, fazendo seus negócios, isso deve ser para a glória de Deus. O nome de Deus deve ser glorificado através da sua honestidade, da sua verdade. A glória de Deus é transmitida através da obra missionária. De que forma? Um missionário vai para o campo para evangelizar naturalmente, com o seu projeto missionário, mas a ideia maior de missões, o macro, é ir para o campo missionário para levar povos a adorarem a Deus, glorificarem ao Senhor, implantar o conceito de adorar a Deus, transmitir a glória de Deus entre os povos não alcançados. Mas nem sempre nós refletimos a glória de Deus. Por vezes, como igreja aqui na terra, tentamos refletir a glória dos homens. Por vezes tentamos refletir a glória da instituição e isso ofusca a glória de Deus. Transmitimos a vergonha dos nossos erros e isso ofusca a glória de Deus. Tentamos transmitir a glória de Deus, mas não conseguimos na integralidade. O ego humano, o egoísmo acaba impedindo isso. Mas a boa notícia é que a igreja no céu, a igreja triunfante, a igreja arrebatada, a igreja glorificada vai refletir pela eternidade a glória de Deus. Segunda característica, a igreja no céu interioriza a glória de Deus. Veja comigo os versículos 19 e 20. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Ninguém que vai construir uma casa, um prédio, coloca pedras preciosas na fundação. Ninguém faz isso.
Mas é interessante que a Bíblia está dizendo o alicerce da igreja triunfante é precioso, é de pedras preciosas. Normalmente nós colocamos no cimento, a pedra, a areia, o ferro, e ali está o fundamento, ninguém vai ver. Depois nos importamos com o acabamento. Isso precisa ser melhor, porque as pessoas vão ver. Isso transmite também o zelo e o cuidado de quem construiu a casa. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que a igreja triunfante terá já no seu fundamento coisas preciosas. A igreja aqui da terra é diferente. Nós fazemos a propaganda daquilo que está dando certo na vida da igreja. Os ministérios que estão caminhando, que estão organizados, que estão indo bem. Fazemos propaganda do que mais? Da igreja quando ela cresce, das congregações, dos eventos que são bem-sucedidos. Fazemos a propaganda, queremos falar disso, queremos compartilhar isso, mas varremos para debaixo do tapete os problemas de relacionamento, varremos para debaixo do tapete os pecados da comunidade, varremos para debaixo as omissões, escondemos os nossos jogos de ego, as disputas, e aí a gente vai varrendo para debaixo do tapete. Mas a grande e boa notícia é que na igreja triunfante, quando você puxa o tapete, está cheio de joias preciosas, pedras preciosas e riquezas. Essa é a igreja no céu. Também a igreja no céu é aberta para todos. Veja comigo o versículo 13. Diz o seguinte: 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Portanto, 12 portas nos 4 lados da cidade. Versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Portas em todos os lados e abertas. A Nova Jerusalém é a figura da igreja no céu, que tem portas para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Em outras palavras, o convite para entrar na vida da igreja, o convite para a salvação está sendo feito, as portas estão abertas. O vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que Jesus diz, continua a soar. É o convite de Jesus dizendo, as portas estão abertas. Membros da igreja triunfante, da igreja do céu, são aqueles que vêm de todas as tribos, línguas e nações. No céu há lugar para o branco, no céu há lugar para o indígena, para o asiático, para o afro, para o pardo, para o europeu, para o aborígene, para o esquimó. Há lugar para todos e todas as culturas. As portas estão abertas para todos os níveis, do doutor ou o analfabeto, o milionário ou o miserável. Nós vamos encontrar no céu parte da igreja triunfante. Aqui na terra, a igreja enfrenta os seus conflitos étnicos. Graças a Deus, aqui no nosso país, não. Nós vivemos num país miscigenado, num país acolhedor, considerado um dos países mais acolhedores e carismáticos do mundo, para a glória de Deus. Mas basta sair e ir um pouco além, nós encontramos igrejas que estão em conflitos étnicos. Já estive em igrejas, por exemplo, fora do país, onde um tribal não pode ir para a igreja porque outro tribal de outra tribo é que dirige a igreja ou o ministério da igreja. E aí então não se pode ir se não for daquela tribo, como se Deus fosse exclusivo daquela caixinha. Pastor Miguel Zuger, quando estava aqui, e isso na segunda vez anterior que ele esteve conosco num culto missionário, talvez você se lembre disso, ele estava pregando e ele citou essa ilustração, de que num determinado dia eles estavam, melhor, numa noite, numa madrugada, discipulando irmãos novos convertidos na faixa de Gaza,
convertidos do Islã para o cristianismo, e ali, durante a madrugada, num lugar ermo, onde a polícia da religião não chegava, a Sharia, ali eles conversavam e estavam orando e sendo discipulados. De repente veio um míssil e caiu bem na areia onde eles estavam assentados, bem no círculo onde eles estavam, e pela misericórdia de Deus não explodiu. E aí então aqueles homens recém-convertidos ou ainda não convertidos, alguns deles, perguntaram para o pastor, disseram: irmão Miguel, quem lançou esse míssil aqui foram os israelenses, em nome de Deus, no nome do Deus deles. E quem fabricou, eles pegaram assim, olhando Made in USA, eles disseram: e quem fabricou o míssil foi o Deus do país mais cristão do mundo. Irmão Miguel, e como que Deus nos ama? E qual é o Deus que nos ama? Não é tão fácil responder isso, mas no céu nós vamos viver sem esses conflitos. O céu é o lugar para árabes e judeus. No céu nós vamos encontrar americanos e russos. No céu nós vamos encontrar sul-coreanos e norte-coreanos. No céu nós vamos encontrar sérvios e croatas. No céu nós vamos encontrar brasileiros e argentinos. No céu nós vamos encontrar portas abertas, portas que não se fecham. Mas também o céu, apesar de ser um lugar para todos, não é o lugar para tudo. Não é o lugar para tudo. Veja comigo o versículo 12 e o versículo 27. 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos. E sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Portas guardadas por anjos. Versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Embora haja portas abertas nos céus, embora o convite seja para todos, nem tudo entra no céu. Há uma diferença entre o todos e o tudo. Parece um paradoxo, mas eu já explico. A muralha nos fala de proteção. Muros que, simbolicamente, você vai ver aqui a altura de 70 metros, 144 côvados, isso é, 70 metros aproximadamente de altura. Falando de segurança, anjos nas portas, dizendo que ali é um lugar seguro para não entrar nenhuma abominação, nenhum pecado, nenhuma contaminação desta vida. O muro demarca a santidade da igreja triunfante. O muro separa o puro do impuro, o santo do profano. Embora a igreja seja aberta para todos, ela não é aberta para tudo. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador e quer salvar o pecador do seu pecado, e Ele pode fazer isso. A graça é justamente para alcançar o pecador e fazê-lo parar de pecar, e não para permiti-lo continuar no pecado. O amor de Deus leva o pecador ao arrependimento, e o céu é um lugar de pecadores, mas pecadores arrependidos. Aleluia! Alcançados pela graça e transformados por Jesus. Aqui por vezes a igreja é, neste mundo, aberta para todos e para tudo. Aí nós encontramos partes da igreja ou partes do povo de Cristo que a gente pode dizer assim: esta igreja é liberal ou é libertina, todos e tudo. Ou então encontramos a igreja fechada para todos e para tudo, e aí a gente diz é uma igreja legalista. Ou então encontramos a igreja aberta para tudo, mas fechada para todos, aí ela é sectarista. Aqui nossos muros têm limites.
tenho a impressão que a gente não consegue estabelecer os limites desses muros na igreja aqui, a igreja militante. Mas a grande boa notícia é que no céu a igreja está eternamente protegida do pecado. Aleluia. Eternamente santa, eternamente intocável. E a Bíblia diz, só entra lá quem tiver o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro. Isso faz menção ao livro da vida, que era esse nome que o Império Romano dava aos livros que ficavam um livro em cada cidade, cada livro correspondia a um cartório em todo o domínio do Império Romano, na Ásia Menor, na Palestina, em todos os lugares onde Roma chegava, estabelecia a ordem civil. E aí então todos os que estavam vivos tinham seus nomes inscritos nesses livros. A pessoa morria, só riscava naquela cidade o nome que estava no livro daquela cidade, o nome daquela pessoa. E a palavra de Deus nos diz que lá só entra aquele que foi lavado, remido, comprado no sangue de Jesus e nasceu de novo e está vivo espiritualmente. Aleluia! A igreja aqui nesse mundo erra no seu conceito de santidade, o como fazer, o como trabalhar, como disciplinar. Mas a igreja no céu é perfeita. Outra característica, a igreja no céu está construída sobre a verdade. Veja comigo o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O termo fundamento dos apóstolos nos fala da teologia dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, sobre a qual a igreja nasceu, o ensinamento dos apóstolos perseverou, as epístolas, os evangelhos que nós temos hoje, 2000 anos depois, ainda dizem respeito a esta doutrina, a este legado deixado por Jesus, a verdade do evangelho. Os apóstolos receberam o ensinamento do reino e passaram de geração em geração, os escritos vieram e a igreja persevera. Mas o que eu quero dizer é que ao longo da caminhada cristã, nós temos acesso a um conjunto de verdades que nos leva à salvação, que nos leva à caminhada da igreja, que nos ajuda, nos baliza nesta vida. Mas não podemos dizer que temos toda a verdade. Absolutamente, mesmo porque entre crentes e denominações nós temos interpretações diferentes sobre diversos temas da fé, da caminhada cristã. Aliás, duvide de alguém que tenha explicação para todas as coisas. Sabe aquela pessoa que para tudo ele tem a resposta, para tudo ele tem a explicação, para tudo ele... Sabe, duvide. Porque nós não temos ao longo da caminhada cristã acesso a todas as coisas, muitas delas vão ficar lá em Deuteronômio 29, 29. Muitas das coisas que a gente imagina e quer saber, nós ainda não sabemos. Mas a Bíblia diz que nós vamos chegar no céu e lá nós teremos toda a extensão da verdade. Aleluia! Saberemos toda a verdade. Lá no céu você pode perguntar o que quiser e aí vai ter resposta. Você pode perguntar com quem Caim casou, vai ter resposta. Aqui a gente não tem resposta, lá tem, né? Isso me faz lembrar do Joãozinho, aluno de escola dominical que era muito teimoso e a professora também muito teimosa. E cada escola dominical, cada dia na escola dominical era uma discussão sobre alguma coisa. E o dia que foi a historinha de Jonas, o Joãozinho disse: professora, esse grande peixe que fala na Bíblia não é baleia, é um tubarão branco. Eu vi isso num filme. A professora disse: não, Joãozinho, é baleia. Ele disse: não, é o tubarão branco. Não, é baleia, é tubarão branco. E ficaram na discussão. Aí o Joãozinho disse: bom, então para não discutirmos, tia,
Quando eu for para o céu, eu vou perguntar para Jonas se era tubarão branco ou se era baleia, e a senhora vai ver. E a professora, querendo ser esperta, disse: mas Joãozinho, e se Jonas não foi para o céu e foi para o inferno? Aí a senhora pergunta para ele: professora. No céu nós saberemos toda a verdade. Foi o Billy Graham, grande pregador, morreu há poucos meses atrás. E uma conduta ilibada, ele disse assim: certa vez, eu tenho 10.000 perguntas alistadas para fazer quando chegar no céu. O céu é o lugar onde não nós apenas saberemos, mas viveremos toda a extensão da verdade. Aleluia! A igreja no céu também tem espaço para todos. Versículos 15 a 17. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Cidade quadrangular. E cada medida, tanto altura como largura e comprimento, 12.000 estádios. Sabe quanto isso seria? Mais ou menos 2.200 quilômetros. A distância de São Paulo até Aracaju, no Sergipe. São números simbólicos. São números que querem dizer alguma coisa. Não são literais. Mas querem dizer isso. É uma cidade onde há espaço. A igreja no céu terá espaço para todos os salvos. Espaço para todos os remidos. Espaço para todos os convertidos, de todas as épocas, aqueles que um dia encontraram com Cristo, na velha aliança, no Velho Testamento, pela fé, olhando ainda para o futuro, aqueles que vieram depois da cruz do Calvário, como nós, por exemplo, olhando para o passado, depositando a nossa fé no Cristo ressurreto, aquele que morreu por nós e ressuscitou. Às vezes, a gente ouve coisas assim do tipo: me falta espaço nessa casa. Ou então, sinto-me deslocado. Ou então, sinto-me espremido, meio sem espaço. É uma sensação que nós humanos temos. Pelo planeta já passaram 106,7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Eu não sei quantos desses foram salvos ou são salvos. Não teria nem ideia. Mas é fato que na igreja do céu há lugar para todos os milhões de salvos. Aleluia. E nós viveremos em comunhão, como se estivéssemos num pequeno grupo onde todos conhecem todos. É o espaço que desfrutaremos na igreja triunfante. Sétima característica: a igreja no céu dispensa o espaço de culto, o espaço que nós reservamos aqui nesta terra para cultuar. Veja comigo o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém, na igreja triunfante, não haverá um templo. Deus habitará em nós e nós habitaremos em Deus. Nós habitaremos em Cristo, Cristo habitando em nós. E isso bastará. Não precisaremos de um espaço. Aliás, dizem os melhores comentaristas que o céu é um estado de espírito tal onde a presença de Deus preenche todos os espaços, os anseios, da forma mais satisfatória possível. E isso será a glória eterna. Não será um espaço físico, geográfico.
Lá nós não teremos os horários de culto. Aqui na terra nós nos sentimos menos santos na segunda-feira de manhã, quando vamos lá para o trabalho, para o dia a dia, discutir as nossas demandas. E aí nos sentimos mais santos um pouco no domingo de manhã, raiou o dia do Senhor, e aí a gente começa a adorar a Deus, vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, sai assim, cheio, né, com esse espírito de adoração, essa contrição espiritual, e ao longo da semana assim vai murchando. Essa é uma sensação que nós nunca vamos ter no céu. Nós viveremos eternamente a presença de Deus. Aleluia! Aqui na terra tudo começou. O primeiro contato de Deus com o homem, do homem com Deus, o ser humano foi num jardim. Não foi num templo. Depois veio o pecado, e depois veio a normativa da lei, e Deus dá a ordem a Moisés para que se construa um tabernáculo, que seria o substitutivo do jardim, mas agora feito pelas mãos dos homens. Isso nos dá a entender que nós, ao longo da caminhada cristã, fazemos parte de um projeto divino e ao mesmo tempo humano. Olha que confusão, a igreja é divina, mas também é humana. É feita de homens, dirigida por Deus. E isso deixa a gente sempre, assim, num vai e vem nas nossas reflexões sobre a igreja. O tabernáculo do Velho Testamento, e é essa figura que o escritor do Apocalipse usa justamente para ser bem forte aos judeus, nela não haverá tabernáculo, é fazendo menção ao tabernáculo lá do Velho Testamento, que era construído de madeira de acácia revestida de ouro. Cada tábua de madeira de acácia revestida de ouro, e assim eram as paredes do tabernáculo. A madeira de acácia diz respeito ao lado humano da igreja. A madeira de acácia, para quem trabalha com marcenaria, sabe que é a pior madeira para se trabalhar. Certo ou errado? Certo. Como ninguém se manifestou, então está certo. A acácia é uma madeira dura e cheia de nós. E às vezes até as ferramentas do trabalhador, do marceneiro, se enroscam para trabalhar com a acácia. Mas as madeiras de acácia do tabernáculo são revestidas de ouro. Olha que coisa interessante. É Deus dizendo: eu cubro com a minha preciosidade a humanidade da igreja. Eu cubro de valores eternos esta igreja que está aqui na terra. Aqui nós ainda somos tabernáculo. Ainda temos esta visão de lugar para adorar a Deus, lugar para encontrar com Deus, para refletir. Não estou dizendo que isso é ruim ou bom, mas estou dizendo que ainda é assim, ainda vivemos a visão do tabernáculo. Mas o texto termina, olha que coisa interessante, capítulo 22, versículos 1 e 2, dizendo lá no céu, nós já lemos no capítulo 21, versículo 22, não haverá tabernáculo. Agora capítulo 22, então se mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Deus restaura absolutamente o Éden. O primeiro encontro de Deus com o homem, antes do homem e da mulher pecarem, foi num jardim. Deus mesmo constrói um jardim, faz um jardim. E se o pecado não tivesse entrado na humanidade, nós estaríamos nesse jardim. E aí chega na eternidade, agora longe do pecado, Deus agora nos tomando para ser a igreja triunfante. E ele diz: eu reconstruo essa figura do jardim. Aleluia.
e nós viveremos eternamente, como era o Éden. Última característica: a igreja no céu é governada por Deus. Capítulo 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte estará o nome dele. Aqui Deus é soberano. E por que então as coisas continuam como continuam? Deus é soberano, mas o coração do homem, manchado e tomado pelo pecado, pelo distanciamento de Deus, a humanidade, a igreja que ainda nas suas imperfeições, apesar de reconhecer a soberania de Deus, não conseguimos responder totalmente a ela. E Deus continua soberano, mas nós não conseguimos responder a esta soberania de Deus. Mas no céu, Ele é soberano absoluto e aceito como soberano. A igreja no céu não precisará de leis, normas, estatutos, constituição. Não precisaremos no céu de pastor, que bom, vou descansar lá na eternidade. Não precisaremos de conselho, de direções, de reuniões. Não precisaremos de diretoria do presbitério. Aqui na terra ainda nós precisamos da teocracia, o governo de Deus dirigindo as coisas da igreja, nos moldes de Deus, no jeito de Deus, nas normativas de Deus, como já falei, um sistema híbrido. Mas lá no céu é teocracia absoluta, lá é Deus governando, é o trono de Deus. E é esta igreja no céu que será pastoreada por este Deus deste trono. Aleluia! Quero convidar você a ficar em pé. Criswell, um dos maiores pregadores do século XX, disse o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Ele também diz: não há dor na terra que o céu não possa cuidar e curar. Nesta vida, como igreja, como comunidade, como irmãos e irmãs, nós ainda temos as nossas imperfeições. Temos as nossas imperfeições com relacionamentos truncados, temos as nossas imperfeições com as nossas frustrações, temos os nossos pecados que insistem em ficar entre nós, entre o povo de Deus, entre as pessoas, indivíduos e também no coletivo, as nossas omissões como igreja de Cristo. As denominações, as divisões denominacionais, temos tudo isso. Mas o que nos consola é que um dia nós entraremos pelos portais eternos. Aleluia! E lá seremos membros da igreja triunfante, a igreja perfeita, a igreja glorificada. Eu quero terminar dizendo: preparemos a nossa vida para a volta de Jesus. Preparemos o nosso coração. Eu e você queremos ir para este lugar, estar com Deus pela eternidade.